21 Conversas para o século XXI é uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos, é um podcast em que conversamos com 21 personalidades portuguesas de relevo, de diferentes áreas, ligadas à cultura, à arte, à ciência, etc., e que pretende fazer um balanço e um diagnóstico da parte do século XXI que já conhecemos. Hoje temos convidado a Maria do Carmo, que é, eu vou sintetizar, enfim, é professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, investigadora no Instituto Gulbenkian ligado à Medicina Molecular, foi cofundadora do Instituto de Medicina Molecular da Genomed, uma empresa de diagnósticos de medicina molecular, recebeu vários prémios, o Prémio Gulbenkian da Ciência, o Prémio Pessoa, o Prémio da Universidade de Lisboa em 2023, e de alguma maneira a investigação que está a desenvolver tem a ver com as moléculas do RNA e nas células humanas. Nós vamos falar depois sobre isso. A primeira questão, que é uma questão mais geral, é, de alguma maneira, quais são as grandes tendências, as grandes mudanças da ciência no século XXI, pensando que estamos aqui, já passámos 25 anos deste século. Gonçalo, primeiro quero dizer que é um enorme prazer, muito obrigado pelo convite, foi fantástico conhecer um bocadinho de Amarante, para me aguçar o apetite para conhecer mais, e também foi muito bom ter assistido às apresentações anteriores, e eu queria retomar o ênfase que o Dr. Paulo Macedo deu na importância das novas tecnologias que estão realmente a transformar as nossas vidas e a vida económica do mundo em geral. E eu queria lembrar que por trás de cada nova tecnologia está sempre um avanço científico. E, portanto, a inteligência artificial não é um produto do primeiro quarto do século XXI, é o resultado de muitos anos de trabalho de muitos investigadores relativamente desconhecidos, até que de repente se acumula conhecimento suficiente que permite transformar descobertas científicas em aplicações tecnológicas. E foi isso que aconteceu recentemente e que está a acontecer e que vai continuar a acontecer. Mas eu queria salientar a diferença entre a descoberta científica, que na verdade nunca é uma única descoberta científica. É coletivo, é um processo. É um coletivo, vários investigadores a contribuir, cada um faz uma pequena descoberta que soma ao que já se sabia antes, e depois há um momento em que se dá o clique e que se passa do laboratório para o mundo real, para a sociedade. Foi isso que aconteceu recentemente, é isso que vai continuar a acontecer. E o que é que também vai continuar a acontecer? É que nós, investigadores, vamos continuar na sombra dos nossos laboratórios a fazer novas descobertas que esperamos que na segunda metade do século XXI, no quarto do século XXI, se transformem em novas tecnologias. Outro exemplo que o Dr. Paulo Macedo deu foi a descoberta da droga contra a obesidade. Outra vez, resultado de muitos anos de pesquisa. O que é que hoje os cientistas estão preocupados em tentar descobrir? Não só outras maneiras de lutar contra a obesidade e os problemas associados ao nosso estilo de vida, que não é só o peso que temos, é todo o estilo de vida que temos nas sociedades modernas. E depois o outro grande desafio, que é evitar as doenças associadas ao envelhecimento. Nós queremos mais tempo com qualidade de vida, as doenças neurodegenerativas, as demências, a doença de Alzheimer continua a ser um grande desafio e, obviamente, o cancro continua a ser outro grande desafio. Estamos a ter sucessos, estamos a ter pequenos sucessos, mas ainda nos falta trilhar um caminho. Portanto, eu diria que na área biomédica estas são as grandes áreas, os grandes desafios que se estão a tentar resolver. Então há algumas coisas que se calhar podemos desenvolver. Eu queria te perguntar, de alguma maneira, o que acho que foi dito é importante. A ciência é qualquer coisa que tem a ver é coletivo e tem a ver com o tempo, e é uma espécie de tempo de escavação
que para chegar à superfície, que tem a ver com as grandes empresas, muitas vezes demora um tempo gigante. E esta ideia é qualquer coisa que não tem a ver com a pressa, tem a ver com uma lentidão decidida, eu diria. Falaste da questão da genética, que é a tua grande especialidade, não é? Há sempre um fantasma que veio do século XX, e é interessante pensar no século XX e o século XXI tem uma espécie, parece quase uma cópia, e temos que estar preocupados por causa disso, porque este primeiro quarto do século é muito semelhante ao primeiro quarto do século XX, e, como sabemos, foi um século trágico, mas a ideia de geneticamente mexermos em doenças e, de alguma maneira, a ideia de podermos eliminar o cancro, enfim, essa grande utopia, provavelmente, está a par com uma espécie de pesadelo da eugenia do século XX, esta ideia de que, de repente, se nós podemos mexer nos genes para, eventualmente, erradicar o cancro, também podemos mexer nos genes para tornar uma espécie de super-homens, qualquer coisa que nos... Como é que tu vês estes dois perigos, não é? Isso é verdade. Porque não há dúvida nenhuma de que por trás do comportamento das nossas células funcionarem bem ou mal, está o funcionamento dos genes. Não é tanto termos o gene A ou B, mas sim se o gene A ou B está a ser ativado, está a falar na altura certa. Os nossos genes é como se tivéssemos esta audiência, cada um de nós corresponde a um gene. Se estivermos todos a falar ao mesmo tempo, o conjunto não se vai entender. É preciso haver uma ordem e é preciso haver a pessoa certa, o gene certo, a falar na altura certa. Essa ordem é a saúde, não é? Essa ordem é a saúde, é o bom funcionamento. À medida que nós sabemos qual é o gene que deve falar e qual é o gene que não deve falar, nós conseguimos, no laboratório, encontrar modos de fazer calar o gene que não devia de estar a falar. Isto quer dizer que nós, neste momento, temos vários instrumentos para manipular o funcionamento dos genes. Estamos a usá-lo para curar doenças, inclusivamente o cancro, não só. Há muitas doenças, sobretudo doenças de crianças que se manifestam... Estão erradicadas, não é? Que se estão a começar a erradicar, ou pelo menos a conseguir tratar cada vez melhor. Portanto, a medicina está todos os anos a avançar em termos de mais anos de vida com qualidade para maior número de doentes. Mas existe este outro aspecto, não é? que é, se nós sabemos como fazer, o que é que nos impede... Qual é o limite? De fazer clonagens humanas? Nada. Tecnicamente, nada. Portanto, neste momento, porque é que não há cientistas a fazer clonagens humanas? Porque a comunidade científica concorda que é eticamente condenável fazer uma clonagem humana só porque podemos fazer. Também sabemos como alterar genes específicos nos embriões, de maneira que o bebê nasça com determinadas características. Pode ser, eu posso escolher, teoricamente, eu poderia ser capaz de escolher o sexo do bebê, podia escolher a cor dos olhos do bebê, podia escolher ter um bebê que possa vir a ser um super atleta, porque há genes que nós podemos manipular de maneira a aumentar a capacidade de produção de hemoglobina, que é aquilo que os atletas têm a mais. Posso delinear um bebê que venha a ser resistente à infecção por HIV, que seja resistente à SIDA. Isso foi feito, não é? Isso foi feito. É um caso Existem incrível. 2 crianças no mundo cujo genoma foi manipulado, em princípio para ficar melhor, e essas crianças nasceram e estão vivas. O que é que se passa? Portanto, do ponto de vista tecnológico, nós sabemos como fazê-lo. Do ponto de vista ético, é que os cientistas, só porque podem fazer determinada coisa, não estão livres de fazer. E é aí que entra o controle, eu diria a regulamentação
da parte da sociedade sobre aquilo que a ciência pode fazer. Um outro exemplo. Há um cientista que alguns dizem que é um pouco doido, outros dizem que é um visionário, que quer recriar espécies extintas. E, nos Estados Unidos não há nada que impeça que isto seja feito. E este cientista conseguiu angariar financiamento privado e tem uma empresa que está a tentar, a partir do material genético dos atuais elefantes e dos bisontes, recriar um mamute. Se calhar tu dirias, se calhar muitos de vós diriam, mas isso eticamente é condenável. Isso é discutível se é condenável. Bastante discutível se é condenável ou não, mas que é um facto, que nos Estados Unidos há uma empresa que está a fazer isto. Mas já agora esclarece-me, na experiência que foi feita na China, julgo que terão ouvido falar, depois o cientista foi preso, desapareceu. Exatamente. Eu julgo que esses bebés vão crescer, corrija-me se estou errado, tendo filhos, provavelmente os filhos também não terão HIV. Sim, relativamente aos filhos, não é linear que eles transmitam essa característica, porque, e isso é a diferença entre fazer um clone. Um clone é como se fosse um irmão gêmeo artificial. Em condições normais, estes bebés, estas crianças que vão ser adultos, quando quiserem procriar, vão partilhar o seu genoma com o genoma do seu parceiro. E ao fazer essa partilha, os genes são misturados e pode-se perder essa característica. Portanto, não é... Mas só para se perceber, foi retirado o HIV dos bebés, não é? Foi alterado o gene que lhe permite... Mas no limite há um passo pequenino para, por exemplo, as gerações, mesmo com qualquer cruzamento, digamos, a geração a seguir poder não ter. E, portanto, há um passo pequenino para formar uma nova espécie que, de repente, nunca... No limite, isso é um pesadelo, mas é um dos pesadelos. É algo com que vamos ter que... Porque é bem possível, e eu gostava de vos recordar que há noções éticas. As noções éticas variam muito ao longo do tempo e variam muito de acordo com a cultura e a religião de cada país, e tem havido as decisões éticas sobre a vida têm mudado imenso e têm algumas decisões mais flexíveis de alguns anos atrás, estão a ser revertidas agora. Uma coisa tão simples como o aborto, como a interrupção voluntária da gravidez, tem passado por oscilações. Outras são o recurso à fertilização in vitro para casais que são inférteis, e também o destino que se pode dar a esses embriões que são produzidos e depois nunca são implantados, nunca dão origem a novos a seres humanos, a bebés. Há uma grande discussão sobre o que é que se pode fazer com esses embriões. Devem ser já considerados seres humanos e devem ser preservados. Podem ser eliminados se o casal disser não, nós já temos o nosso bebê, eliminem esses embriões. Estamos a cometer um crime ao eliminar um embrião. Tudo isto são questões à volta das novas tecnologias que a medicina tem acesso. Tu falaste no início da questão da longevidade. E já agora dizer que, rapidamente, historicamente, eu julgo que não há muitos casos da ciência ter a possibilidade de fazer algo e não fazer. E, portanto, provavelmente é difícil, é a ideia de ter uma potência que não é usável, não é? Enfim, mas era interessante ver historicamente se temos uma novidade nesse aspecto. Falaste há pouco da longevidade, nós vinhamos a falar sobre isso até, antes de chegarmos aqui. Fala-se muito desta ideia dos 80 e tal anos de expectativa de vida passarem para os 90 e tal, 100. Há quem fala, há alguns livros famosos que falam dos 120 como uma idade que passará a ser quase, não direi frequente, mas pelo menos não rara, não é? O que é que se passa? E quais são os perigos? Por exemplo, falávamos da população que de repente é gigante
e de repente nós temos alguém que pode viver, se a população começar a viver até aos 120 anos, o que é que será? Há um aspecto muito importante que nós temos que distinguir, que é termos mais pessoas a viver mais tempo ou, de facto, aumentarmos o tempo de vida que um ser humano pode viver. E quando nós vamos ver os registros históricos, desde que há registros, as pessoas que viveram mais tempo em todo o mundo nunca passaram os 118, 120. Por isso, e são extremamente raras, mas por isso essa ideia de que se calhar os 118, 120 anos é mesmo o limite que um ser humano pode viver. Agora, o que é que tem acontecido nas nossas sociedades? É que nós estamos a ter cada vez mais pessoas com 80 anos, cada vez mais pessoas com 90 anos, cada vez mais pessoas que passam os 100 anos. Estamos a proporcionar a um maior número de pessoas chegar a idades muito avançadas. Provavelmente estamos muito longe de ultrapassar os 120, mas o que os cientistas estão a tentar resolver não é passar dos 120, é garantir que as pessoas que chegam aos 80 e aos 90 não cheguem lá muito debilitados, com doenças cardiovasculares, com demências, portanto, o desafio é dar mais qualidade de vida a pessoas com idades muito avançadas. Não estamos lá. Houve várias tentativas de fármacos, de tratamentos contra a demência que se refletem, porque as descobertas científicas que têm um impacto muito forte na sociedade, nomeadamente no tratamento de doenças muito frequentes, refletem-se logo nos quadros das ações. É muito interessante eu estar aqui a falar como cientista num ambiente de empresários e da Caixa, porque se nós trouxéssemos aqui o gráfico do valor das ações da empresa farmacêutica que anunciou que estava a fazer um ensaio clínico com um novo medicamento que tinha o potencial de tratar a doença de Alzheimer, as ações subiram. O problema é que os ensaios clínicos mostraram que esse fármaco não correspondia às expectativas e imediatamente as ações caíram. Portanto, há um enorme esforço para tentar resolver este problema. Não chegámos lá ainda, mas está na lista, na grande lista. Há algum gene que de alguma maneira tenha a ver com esta questão da longevidade? Da longevidade? É uma... Aparentemente não. Como todos sabem, há determinadas regiões geográficas onde as pessoas, em geral, conseguem viver mais tempo. Têm sido feitos muitos estudos a ver se há algum gene associado ou alguma característica genética associada. Por enquanto, não se tem nada de concreto. Agora, há algo que nós já sabemos. Nós conseguimos, através da manipulação dos genes, eu volto à minha imagem de ter vários genes a falar e os genes só devem falar na altura certa. Um gene deve calar-se quando o outro fala e vice-versa. Nós conseguimos, ao nível de células do nosso corpo, nós conseguimos pegar numa célula de um indivíduo velho e, forçando a expressão de genes que normalmente falam nos indivíduos jovens, nós conseguimos reverter essa célula para se tornar uma célula jovem. E, portanto, se isso é possível ao nível de uma célula e nós somos um conjunto de células... Teoricamente é possível. Teoricamente é possível. Falta-nos passar da célula isolada para o sistema, para a sociedade. Para a sociedade de células, que é o nosso corpo. Portanto, a investigação em biologia tem evoluído muito e tem sido muito baseada no estudo de células individuais, porque é o que tecnologicamente é acessível
no laboratório. Depois será quase uma questão de escala. É quase uma questão de escala, mas precisamos de novas tecnologias. E isto era outro aspecto importante. É que a ciência avança graças a ideias dos cientistas, mas também ao acesso a novas tecnologias. É muito simples de perceber isto se considerarmos o nosso conhecimento do universo. Sabermos quantas estrelas existem, quantas galáxias existem, nós estamos permanentemente a conhecer mais sobre o universo porque temos telescópios mais potentes que veem mais longe. Nós só conseguimos conhecer como funcionam as nossas células e as interações entre as células se tivermos o equivalente a microscópios que nos permite olhar para dentro dos nossos corpos. E à medida que novas tecnologias se tornam disponíveis, nós fazemos novas descobertas e é assim que a ciência vai sempre avançando, e por isso é que eu estou convencida que a ciência não tem limites, porque enquanto nós formos capazes de aumentar o nosso poder de nos estudar a nós próprios, nós vamos fazer novas descobertas. E há qualquer coisa de perverso também falou-se aqui hoje várias vezes das guerras, não é? E o Dr. Paulo Macedo falou da instabilidade e depois também houve estas intervenções como... E a investigação científica e as guerras não são nada inimigas. É um bocado assustador perceber... Exatamente. Se nunca tivesse existido uma guerra numa utopia qualquer, num planeta paralelo, provavelmente ainda estaríamos aqui com duas pedrinhas, não exagerando, mas há os grandes saltos tecnológicos têm a ver com as grandes... É verdade. Isso é assustador, não é? As guerras... Como se a paz fosse estimuladora da estagnação científica. É um bocado deprimente para todos, não é? É muito duro dizer isto, mas a verdade é que todas as guerras, desde os primórdios da humanidade, todos os conflitos, foram catalisadores de inovação, foram catalisadores de novas descobertas. E se pensarmos mais recentemente, a medicina usufruiu imenso de descobertas que foram feitas para resolver problemas inerentes à guerra. Eu já não estou a falar em novas armas, ou todas as tecnologias de informação, computação, a internet, tudo isso teve objetivos iniciais militares, mas do ponto de vista da medicina, uma das drogas que durante muitos anos era um dos principais agentes de quimioterapia para tratar cancro, foi inicialmente descoberta como um veneno que era possível usar como um tóxico, como uma arma química na guerra. Não vamos mais longe. O prémio Nobel resulta da descoberta dos ganhos económicos da descoberta da dinamite, de explosivos. Os antibióticos começaram a ser disponibilizados em grande quantidade porque era preciso tratar as feridas dos soldados na guerra. Portanto, a ligação entre a necessidade de inovar quando se está perante um conflito, essa inovação depois tem uma série de benefícios em ambiente de paz para a sociedade. Sim, portanto, e se calhar gostava de ouvir um bocado, falares um pouco do teu percurso e até do teu dia-a-dia científico, não é? Há um pouco a ideia que os filósofos tropeçam nas sandálias, enfim. Do Newton conta-se uma história, o Newton que era um tipo brilhante, como é evidente, mas conta-se a história, enfim, não sei se verdadeira ou não, que ele tinha dois gatos, um grande e um que tinha pequenino, que tinha acabado de nascer, e que distraído, abriu dois buracos para eles saírem, para circularem. E, portanto, há esta ideia sempre do distraído também, do cientista maluco, não é? Um pouco... Tu tens colegas que de alguma maneira têm esta característica e depois também, não precisas dizer os nomes dos malucos aqui em público. Mas, eu agora sinto... E depois o teu dia-a-dia, depois falares do teu dia-a-dia, que eu sei que para além disto,
a base do cientista, como é evidente, é o trabalho, o esforço, a concentração e, portanto, a ideia de que um maluco descobre qualquer coisa, só descobre qualquer coisa depois de ter feito muito trabalho, não é? Eu tenho que dizer que eu não sei se sou gênio, mas o que posso dizer é que eu também sofro. Se olharem para a minha vida e para algumas das minhas atitudes, pode dizer, mas ela está completamente distraída, está a fazer coisas parvas. Mas essa aparente distração é porque nós estamos completamente focados a tentar resolver um outro problema e que não consegue sair da nossa cabeça. Ser cientista não é um trabalho que nós começamos às 9 e terminamos às 5 de todo. É qualquer coisa que está sempre a ocupar... É qualquer coisa que está sempre a ocupar a nossa mente, desde que eu acordo até que me deito. Não quer dizer que não esteja a fazer outras coisas durante o dia, mas aquele problema vem sistematicamente. Porque é que isto acontece assim? Porque é que esta experiência deu este resultado? Sobretudo quando uma experiência dá um resultado que nós não estávamos à espera. Porque é nos resultados inesperados que nós encontramos novidade, que fazemos descobertas daquilo que não se sabia de todo. E, portanto, quando nós estamos focados a pensar numa coisa, depois tudo o resto do dia-a-dia é trivial e enganamos-nos no caminho e tropeçamos e tudo isso. Portanto, essa aparente distração faz parte do processo de estar concentrado, mas tu também me explicaste que tens o mesmo dia-a-dia quando estás a pensar num romance. Sim, de alguma maneira, sim. Aliás, há um sketch muito conhecido dos Monty Python, não é? Que é uma série de filósofos e uma bola de futebol no meio, e eles demoram uma série de tempo, estão ali a pensar, demoram uma série de tempo até descobrirem que é para chutar a bola, não é? Mas é interessante que, de alguma maneira, pensando na ciência, é esse interior que quase recusa o exterior, que permite investigar a fundo, para mais tarde o exterior de todas as pessoas ser completamente diferente. E depois aí há uma grande diferença entre os cientistas que trabalham em áreas mais laboratoriais, dos filósofos, os matemáticos, que apenas, ou escritores, que apenas pensam. Na minha área, que é a área biomédica, nós podemos ter as ideias, mas depois temos que ir para o laboratório testar as ideias. Temos que usar células, usar animais. Eu tento evitar usar animais para fazer experiências, mas às vezes é mesmo necessário. Temos que testar as nossas ideias. Não basta ter as ideias e depois ir ao quadro e escrever uma fórmula. Têm que ser testadas. E isso faz com que a investigação biomédica precise de infraestruturas, precise de laboratórios, precise das tais tecnologias para analisar as células portanto, os requisitos institucionais são muito fortes. E voltamos outra vez às palavras do Dr. Paulo Macedo, da importância da solidez das instituições. Não se pode fazer investigação biomédica isoladamente ou num pequenino grupo, tem que estar inserido numa instituição muito sólida para se poder fazer realmente avanços. Há qualquer coisa de... Nós vamos ter nestas conversas também um físico e nós a cada semana vamos ouvindo... Bem, mais uma vez provou-se que Einstein tinha razão. E é muito impressionante que Einstein fez todas as teorias de Einstein que têm a ver... que muitas vezes estão na base dos telemóveis, de coisas absolutamente práticas. Ele fez com papel e caneta. É muito assustador. E numa altura, há mais de um século, que não havia praticamente instrumentos nenhuns. E nós vamos tendo uma série de instrumentos, temos uma série de tecnologia, temos inteligência artificial e de repente a inteligência artificial está a dizer, bem, aquele rapaz com papel e caneta tinha razão. Isso é muito assustador. Mas a tua área é muito mais aplicativa, não é? O teu dia de trabalho, como é que... Então, o meu dia de trabalho varia consoante a fase da minha vida. Quando eu era uma jovem investigadora que estava a fazer o meu doutoramento, o meu dia de trabalho era completamente passado no laboratório. Eu de manhã acordava e pensava na experiência que ia fazer, como é que ia fazer a experiência, qual era a melhor maneira de eu fazer várias experiências no mesmo dia, porque quanto mais experiências fizesse, mais resultados tinha, e as descobertas vêm dos resultados da experiência. Portanto, eu pensava, como é que eu vou organizar as minhas células, quantas células tenho, quantos tratamentos diferentes consigo fazer às células, e depois
ia para o laboratório e ficava lá até acabar todas as experiências que tinha idealizado fazer. À medida que fui evoluindo na carreira, comecei a ser professora e comecei a ser diretora de um laboratório, uma das minhas principais responsabilidades é ser capaz de atrair financiamento, como vocês são empresários, precisam de atrair investimento para fazer a empresa avançar e crescer. Um diretor de um laboratório tem que ser capaz de atrair investimento, que não é necessariamente o mesmo tipo de investimento de uma empresa, muitas vezes são ou donativos ou bolsas de estudo dadas por agências estatais, agências públicas, mas eu tenho que ser capaz de atrair investimento para poder pagar aos jovens investigadores e para poder pagar todos os custos inerentes a ter um laboratório para cultivar células, com os equipamentos, para analisar como é que as células estão a responder a tratamentos, etc, etc. E, portanto, eu hoje passo muito tempo a discutir os resultados que a minha equipa produz. Já não sou eu a fazer as experiências, mas é a minha equipa que faz as experiências e eu discuto com eles os resultados e depois tenho que interpretar esses resultados em equipa, obviamente, e depois pôr isto no papel, apresentar novas ideias, escrever, apresentar, ir discutir em conferências internacionais. Um cientista viaja imenso, porque a base da descoberta científica é a interpretação do resultado. E muitas vezes nós ficamos apaixonados com uma experiência que fizemos, porque foi a nossa ideia, fizemos a experiência e esta é a minha ideia, é a melhor ideia do mundo. Temos que ir mostrar essa ideia a outros que dizem mas tu pensaste nisto, olha, e controlaste aquela variável, e nós aí... São os outros que... Ups! E voltamos ao laboratório para fazer, porque nós estávamos tão embevecidos com a ideia que para nós já estava tudo perfeito. É uma espécie controle de feedback entre pares, não é? Exatamente, é fundamental. Nós estamos a aproximar-nos do fim. Algumas questões. Uma, falaste agora, por exemplo, esta questão da descoberta. Eu acho que é interessante também para a economia, para os empresários, esta ideia do clique, de eureka, não é? A ideia a maçã de Newton, não é? Cambridge ainda tem lá, aparentemente, a macieira, um ramo da macieira de Newton. Eu acho que isto é claramente uma metáfora. É a ideia de que algumas das grandes descobertas não são feitas no laboratório, são feitas quando a pessoa se afasta do seu centro de trabalho, de alguma maneira não está a pensar no seu trabalho, está noutro contexto e de repente cai uma maçã, está na banheira e descobre. Isto faz sentido, ou seja, tu há pouco falaste que o cientista está meio alucinado a pensar, mas algumas descobertas aparecem quando o cientista desliga também? Ou isto é uma história de carochinha dos cientistas? Não, de todo. Faz todo o sentido, porque há aqui estes dois componentes, que é ter a intuição, ter a ideia de que isto é assim. Portanto, quando o Newton estava a olhar para a macieira e viu a maçã a cair, ele concebeu a ideia, mas depois é necessário ir testar se essa ideia... Foi como o Einstein. O Einstein foi uma pessoa muito criativa, muito intuitiva, mas depois foi preciso ir para o terreno e testar. Algumas das ideias do Einstein só puderam ser testadas há poucos anos atrás, porque não havia tecnologia para fazer a experiência, para testar aquela intuição. Portanto, a intuição é fundamental, porque depois diz-nos, ok, agora vamos fazer esta experiência para testar. São dois momentos diferentes do processo científico. Um é ter as ideias, o outro é realmente fazer a experiência e demonstrar que a ideia está correta. E nós nunca... Para ter as ideias, por vezes, é bom sair do ritmo normal, não é? Do sítio normal. E ter as ideias acontece normalmente quando nós não estamos em cima necessariamente no laboratório. Podemos estar em qualquer outro momento, mas o nosso cérebro está sempre a pensar
naquele tema. É um pouco como... E qualquer coisa é um atrator para... Há um caso célebre na ciência que é a Marie Curie, não é? Que ganhou 2 prémios Nobel em 2... E é talvez um caso também de sacrifício pela ciência, de alguma maneira. Ela morreu, portanto, de alguma maneira ligada à questão da radiação. Para termos a ideia, enquanto sei lá, em Hiroshima é totalmente habitável, Hiroshima é hoje totalmente habitável. A mesa da Marie Curie e os cadernos da Marie Curie têm radioatividade, fala-se por séculos. Estão absolutamente fechados numa cápsula. Ou seja, ela conviveu com uma concentração de radioatividade que é 500... é 1000 vezes a Hiroshima, que é uma coisa muito impressionante. E há um facto muito forte. Ela no início não percebia, como é evidente, mas a certa altura ela percebeu que ia morrer com aquilo. E que quanto mais próximo estivesse daquilo... E ela continuou. É um caso... Esta coisa do sacrifício na ciência, isto é um caso extremo, enfim. Mas como é que tu vês isto? Não é sacrifício. E não foi só a Marie Curie, porque... Foi um grupo, claro, é sempre... Até aos anos de 1970, mesmo 80, os cientistas usavam muito radioatividade para fazer experiências. E os cientistas vivem tão obcecados em fazer a experiência para testar a sua ideia que não se importam. Eles sabem do risco, mas querem tanto fazer a experiência que se descuidam, que não se protegem. E, portanto, muitos cientistas morreram com um cancro causado por exposição à radioatividade e nenhum deles estava a sacrificar pela ciência. Era mesmo... uma espécie de entusiasmo, não é? Do seu entusiasmo. Aí foi muito importante o papel das instituições que tiveram que regulamentar estes cientistas doidos que queriam só fazer as suas experiências. Não, para trabalhar com radioatividade é preciso seguir um certo número de regras. Eu, quando fiz o meu doutoramento... São regras limitadoras do entusiasmo, não é? Exatamente. Eu, quando fiz o meu doutoramento, já nas instituições onde eu trabalhei, havia regras muito estritas para proteger os cientistas da radioatividade, porque era de tal maneira... Isto é como estar a fazer num jogo. Estar a fazer, de tal maneira viciante, que a pessoa quer fazer a experiência para saber o resultado da experiência. É como estamos a fazer um jogo e não conseguimos parar. E tem que ser os outros a pôr os limites de segurança à própria pessoa. Tem que ser externo. Mas não é de todo uma sensação de estou-me a sacrificar a bem da humanidade. Eu não diria isso. Menino Carmo, se calhar uma pergunta final. É interessante que esta questão, de alguma maneira, a procura de Deus, enfim, foi muito célebre a ideia de que quando se conseguiu pela primeira vez fazer um tratado anatómico sem usar a palavra Deus, não é? Uma coisa que ficou muito célebre. Não precisei de usar esta palavra, não é? Sempre se associou esta questão mais religiosa ao infinitamente grande, não é? Os físicos, muitos físicos têm esta questão com a religião e com Deus muito forte. E também ao infinitamente pequeno. Tu trabalhas de alguma maneira com o infinitamente pequeno. Mais do que localizar qualquer divindade no RNA ou qualquer coisa, tu não sentes que mexer nos genes é aqui qualquer coisa que ultrapassa o ofício humano e entra num ofício que se calhar não nos foi atribuído? Não sei. Pronto, essa é uma questão extremamente interessante e que diferentes cientistas, consoante a sua fé, consoante têm ou não fé, e depois consoante o tipo de fé que têm, abordam de forma diferente. Eu lembro-me que, mesmo na transição, nós estamos aqui a fazer o balanço dos primeiros 25 anos do século XXI, nós temos sido capazes de conhecer o genoma humano. Aconteceu exatamente no início do século XXI. Foi no ano 2000, 2001, que estavam a ser publicados os primeiros resultados. E nessa altura, o cientista que estava a liderar o projeto disse: nós desvendámos a linguagem de Deus.
Pela primeira vez o homem desvendou a linguagem de Deus, porque é nos genes que estão escritas as instruções que permitem fazer células, e células permitem fazer organismos. Será que é assim? É controverso. Era um tema, de certeza, que diferentes pessoas vão ter diferentes opiniões. Mas nós não estamos só a perceber como funciona a vida. Nós, como já dissemos, nós neste momento somos capazes de manipular a vida. Nós conseguimos alterar características de células e de organismos e, no limite, até conseguimos, e há cientistas que estão a trabalhar nesse sentido, chama-se a biologia sintética, que é criar vida artificial, formas de vida desenhadas para fazer aquilo que nós queremos, para fins que fazem todo o sentido, que têm toda a lógica. Por exemplo, uma área muito ativa é desenharmos espécies melhoradas de bactérias que sejam capazes de lidar com a poluição que nós neste momento fazemos, para limpar a poluição. Mas como as bactérias naturais não fazem isso, há muitos cientistas que estão a mudar o código genético dessas bactérias para fazer, ou seja, estamos a criar novas espécies. É uma nova espécie. Estamos a criar novas formas de vida. Ponto final, isto é a tecnologia e a ciência de hoje. Se isto é estar a competir com as funções de Deus, acho que isto é um ponto para discutirmos e que, de certeza, diferentes pessoas têm diferentes opiniões. Maria do Carmo, foi um prazer, como sempre, estar contigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro.